Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: através das nossas palavras podemos fazer o bem, para quem ouve e para o nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela presença, pela palavra. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A Bíblia, ela nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então, pelas palavras das pessoas à nossa volta, nós podemos entender um pouquinho o que existe no coração de cada pessoa. Não existe desculpa para se mentir, pois o pai da mentira é o diabo. É impossível você falar a verdade sem estar na presença de Deus, como é impossível você mentir sem estar na presença do diabo. Por mais que você ache que você tem as suas escolhas, os espíritos eles influenciam o nosso comportamento e os nossos sentimentos. Então, quem em sã consciência iria escolher ser triste? Se fosse possível ser feliz e isso fosse uma escolha, quem não escolheria? Porém, o que nós sentimos, tristeza, felicidade, é algo espiritual. Assim como nós podemos sentir a temperatura que está à nossa volta, assim podemos sentir o espírito que está à nossa volta. E esse espírito, ele sopra coisa nos nossos pensamentos. E através desses pensamentos, as minhas palavras, elas começam a nascer ou brotar. Então aquilo que eu escuto do outro pode aumentar a minha fé, como pode destruir ela. Da mesma forma, quando alguém ora, que são apenas palavras, aquelas palavras, porém carregadas do quê? De um espírito, elas fazem bem para o meu coração, elas me dão esperança, elas me trazem paz, elas me mostram a direção. Da mesma forma, uma palavra carregada de uma pessoa que te ama, porém essa pessoa ela está te julgando, te acusando, menosprezando, te apontando algum tipo de coisa, essas palavras elas podem se tornar traumas. Então é muito melhor a gente vigiar as coisas que diz do que ter que ficar falando um monte de coisa. E nós temos que pedir desculpa depois disso. E não só pedir desculpa, mas reparar o mal feito. A gente tem que sempre usar uma analogia que eu gosto muito, que é de um jardim. Pensa que você chegou num lugar e tinha um jardim, onde todas as flores elas estavam cuidadas, todas as flores elas estavam evidentes. E você começou a arrancá-las. Nossa, que bonita, eu vou levar essa para casa para pôr num vaso. Nossa, que bonita, eu vou colocar... Conforme você arranca, é uma flor a menos no jardim. Chega um tempo que já não existe mais jardim. Por quê? Porque ao invés de plantar, você simplesmente arrancou. E aí você chega no dono e fala: olha, você me desculpa por ter pego todas as suas flores. Ele diz: tudo bem. E as flores? Continuam sem. Por quê? Porque desculpas não desfazem o que foi feito. Então, além das desculpas, nós temos que ter ações que demonstram arrependimento, que é começar a replantar esse jardim e entregar novamente para o dono de uma forma melhor do que eu peguei. Porque ninguém pediu para você ir lá e tirar uma flor, ninguém pediu para você ir lá e destruir, você foi por vontade. Então, nós temos que ter a responsabilidade de assumir as consequências dos nossos atos e das nossas palavras. Se assim quisermos ser melhores, se assim quisermos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Porque Deus, ele nunca vai deixar o prejuízo de nada para ninguém, para salvar outra pessoa. Muito pelo contrário. Ele nos ensina que às vezes é melhor ficar com o prejuízo das coisas, porém viver em paz.
do que aquele que tira vantagem em todas as coisas, porém vive atribulado. Se a gente vai lá em Efésios 4:29, a palavra lá diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras apenas boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos outros que ouvem. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Esse tipo de comportamento é uma evidência de que você está espiritualmente maduro, de que a tua vida de oração ela está sobressaindo sobre a sua humanidade. Então eu vigio as minhas palavras, eu dou testemunho sobre o meu comportamento e a minha vida. Eu falo sobre Jesus e as coisas de Deus, ao invés de gastar meu tempo inteiro reclamando ou mostrando a atitude de pessoas à minha volta que são imperfeitas. O que isso edifica a vida de qualquer pessoa? Eu virar para alguém e falar, fulano não presta. Talvez eu esteja mais falando da minha inveja, ou de alguma coisa que essa pessoa me fez, de mágoa, ou de alguma coisa que eu acho que eu não concordo que ela faça, do que propriamente Deus dizendo algo que pode exortar a vida de uma pessoa. Eu, durante muito tempo, eu tive sentimentos ruins. Por quê? Porque eu vivia num ambiente totalmente carregado, onde não existia a presença de Deus e nem o comportamento de Deus. Ah, mas esse ambiente ruim, era normal. Não tinha nada de errado nele, aos olhos do mundo. Gostava de sair, beber e conhecer pessoas. E aí, esse mundo te leva para onde? Um mundo que não se importa com ninguém, a não ser consigo mesmo. Um mundo onde você usa as pessoas como se elas fossem um troféu. Olha quem eu peguei hoje. Você desculpa a forma de se falar, mas é assim que as pessoas elas se comportam. Como se pessoas fossem algo para se colocar numa estante. Enquanto eu poderia ter passado pela vida de uma pessoa testemunhando sobre o amor de Deus, que muitas pessoas não têm essa oportunidade. Eu fui uma dessas pessoas que nunca teve a oportunidade. Por isso que hoje eu tento ser oportuno àqueles que não tiveram ter a oportunidade. Não criei um curso para vender, não fundei uma igreja, não fiz um livro para se vender, não fiz nada. Gratuitamente. Da mesma forma que o Senhor ensina, que é dando que se recebe, que se de graça recebeu, de graça nós vamos dar. E ao invés de usar palavras que fazem mal aos outros, como diz a Bíblia, vamos usar palavras boas. Antes a gente ficava tentando convencer as pessoas que nós éramos a melhor escolha. Hoje nós tentamos convencer as pessoas que Jesus é a melhor escolha. E isso ajuda os outros a crescer na fé e a conseguir o que elas necessitam. Tem gente que a gente acha bonita, mas não tem nem ideia do que tem dentro do coração daquela pessoa, do tamanho da necessidade que ela passa, o quanto amor falta, o quanto triste é. Talvez a maquiagem esconde, o sorriso de canto talvez consiga ainda enganar, mas o brilho do olhar não existe quem pode dar. Não é à toa que dizem que os olhos são o espelho da alma, porque não tem como a gente mentir com os olhos. E quando a gente olha além do corpo e mira no olhar de uma pessoa, um pedaço dela vem de dentro para você. Quando a gente está cheio de Deus, quando é o Espírito Santo que está em nós, nós podemos traduzir essa linguagem e Deus nos revela justamente há quanto tempo essa pessoa ela não vem sendo testada, quanto tempo ela não está amargurada, há quanto tempo essa pessoa que aos teus olhos parece tão linda, não tem se sentido sozinha, abandonada. E as nossas palavras cheias de amor, palavras cheias de Jesus,
Podem entrar como naquele jardim que já não tinha mais flor, porque cada um que passou arrancou uma e levou embora. E o Senhor, Ele começa a replantar, começa a trazer alegria, começa a trazer paz. Muitas vezes Ele traz lágrimas. Para as coisas que vocês dizem, façam bem aos outros. O que você prefere? Fazer bem ou fazer mal? Você quer ser o justiceiro? Aquele que adora dizer verdades? Não, mas é verdade isso. E só machuca as pessoas. Ou você pode ser aquele que sabe ouvir, que já viveu um dia daquele outro lado e não quer mais, que quer que as suas palavras sejam as de Jesus, que quer que o Senhor habite o seu corpo, porque ninguém consegue dizer que Deus é Pai sem Ele estar conosco. E isso que eu estava explicando para vocês sobre nós sentirmos o Espírito que está perto, quando Deus ele começa a ter intimidade com nós, só que nós ainda vivemos aquela batalha, entre aspas, de eu acredito de todo o coração ou não, eu acredito até certo ponto, eu perdoo de todo o coração, não, ou eu perdoo até certo ponto. Eu vivo o Evangelho ou eu acho que eu estou perdendo a minha vida? Enquanto tiver dúvida, o mal ainda ele tem a chave da tua casa, ele entra quando ele quer. E isso, quando o Senhor está lá dentro, né, quando o Espírito Santo está conosco, ele olha e nós temos essa dúvida, ele fica triste. Triste. E aí você sente tristeza. Quantas vezes nós não falamos demais e depois sentimos tristeza do que nós dizemos? Fala, poxa, não devia ter falado aquilo. Quem você acha que está se sentindo triste? O mal ou Deus? Porque o mal, se você fez mal, ele ia se alegrar. Agora, quando Deus está conosco e Ele nos ensina e nós não respeitamos, Ele fica triste. Sabe por quê? Porque Ele se importa conosco. E essa tristeza dele é a tristeza que nós sentimos. Quer ver? Efésios 4, 30 e 31. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Dentro de nós já não cabe mais isso, já não é mais parte da nossa natureza. Antes a nossa natureza ela era humana, hoje a nossa natureza ela é divina. O nosso sacerdócio ele é celestial. A quem nós tomamos como o máximo em nossas vidas é Jesus Cristo. Então dentro de nós, como o Senhor diz, olha, eu preciso que para estar com vocês tenha um mínimo de comportamento. Então, nada de amargura, nada de ódio, nada de raiva, nada de gritarias, nada de insultos, nada de maldades. E é engraçado que quando a gente lê esses comportamentos, a visão que vem na minha cabeça é como se fosse um casal. Duas pessoas que dizem que se amam, se tratando feito dois animais, querendo dizer quem manda ou quem tem a razão. Será que é Deus que está ali assistindo toda essa barbaridade? Depois chega um ponto que sai das palavras e vai para a agressão física. Porque palavras, elas machucam. E o Senhor diz, olha, digam palavras boas. Mas você fica lá cutucando, até tirar o outro do sério. Será que é Deus que está procedendo assim? Se fosse Deus, por que Ele tem pedido? Abandonem esse tipo de comportamento. Mas se eu não conheço Deus, como é que eu vou abandonar isso? Para mim isso é normal. Alguém grita, eu grito de novo. Alguém fala, eu falo mais alto. Alguém me ofende, eu ofendo pior. Mas não é assim que nós queremos mais viver. Vivemos muito tempo desse jeito. E aonde chegamos? Lugar nenhum. Então eu sinto o Espírito que está perto de mim.
Poxa, mas eu tenho me sentido triste. Você tem feito o que Jesus ensina? Ah, eu não sei. Leia a palavra de Deus. Se você acha que alguém vai vir trazer espiritualidade para a tua vida, não vai. A salvação, ela é individual. A vontade de estar com Deus, ela é individual. Então não adianta nós acharmos que vamos ficar procurando alguém que vai nos ensinar. Se existe um livro que pode transformar a sua vida, é a Bíblia. Todos os outros são pessoas pregando opiniões. Se eu dependo de algo para poder sobreviver, certamente que eu vou promover aquilo. Mas quando nós promovemos ao Senhor, e quando Deus ele demonstra, olha, quanto menor você se tornar, quanto mais obediente você se tornar, mais eu vou poder usar de você, mais você vai poder usar dos dons que eu te dou, mais nós vamos poder sentir coisas que nunca sentimos, porque é a graça passando por nós. Só que tem sentimentos que nós convivemos. E o mais curioso de tudo é quando nós queremos justificar o nosso mau comportamento com a data que nós nascemos. Ah, eu sou de escorpião, eu sou de leão, eu sou de peixes. Então eu tenho direito de ser assim, de ser arredio, de ser rebelde, de ser energético, né? De ser pessoa que fala duro, fala grosso, né? De impor, né? E aí você acaba brigando com todo mundo. Fica 1, 2, 3, uma semana sem falar nada. Perdão tardio. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 26 e 27. Olha como o Senhor ensina a nos comportarmos. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Nossa, mas peraí, deixa eu entender. Se eu estou com raiva e eu não perdoo a pessoa, eu estou dando uma brecha pro diabo? É o que a Bíblia fala. Ah, mas é normal sentir raiva das coisas. Para quem tá com o diabo é normal. Para quem tá com Deus, o normal é sentir paz. Então a importância que você dá a um fato vai definir o teu futuro, o teu depois, o teu amanhã. Quanto mais tempo você ficar semeando, né? Quanto mais tempo você ficar cuidando desse sentimento ruim dentro de você, mais tempo você tá falando por mal e fala, olha, pode usar da minha vida, pode usar das minhas coisas, pode usar. Depois você faz coisas que se arrepende e não sabe por que fez. Porque quando é para fazer no mínimo, no básico, o que pode vir de bom da raiva, do ódio? Não vai vir nada. E aí cada vez vai piorando ainda mais as coisas, infelizmente. Então olha como as nossas palavras, elas têm poder. Quando nós falamos a palavra de Deus, são as palavras de Deus. É Deus falando, como se alguém tivesse ditado. Se eu tivesse ditado algo para alguém e disse, olha, lê isso. São as minhas palavras. As palavras que nós lemos são as palavras de Deus. E essas palavras, elas evocam um espírito. E esse espírito, quando ele vem até nós, ele vem para nos consolar, ele vem para nos dar entendimento, ele vem para nos curar, ele vem para nos ajudar a nos controlar, para nos aperfeiçoar, para ensinar algo melhor do que aquilo que nós somos, para replantar aquele jardim, para ajudar outras pessoas a replantar o jardim. E quando nós temos um jardim, eu não preciso mais ficar interessado em ficar pegando flor dos outros. Muito pelo contrário. Nosso propósito de vida, ele muda quando nós mudamos o foco das nossas escolhas. E quando o nosso coração está em paz, todo o resto está em paz. Todo o resto. E o que você prefere? Fazer da forma que Deus ensina e sentir o que Deus tem, ou fazer do seu jeito e ficar sentindo todo o mal e abrindo todo tipo de brecha? Depois não sabe por que nada dá certo. Faz tudo do jeito errado.
Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você vigie as tuas palavras e pare para pensar, poxa, por que eu estou falando isso? Por que essa pessoa me provoca aquilo? E começa a perdoar. Talvez esse irmão que Deus tem colocado na tua vida, que é difícil de amar, ele está precisando da palavra muito mais que você. Só que você, ao invés de entregar a palavra para essa pessoa e tentar entender, você só entrega ódio, só entrega julgamento, só entrega o outro lado. E é na nossa falta que muitos sofrem, porque se nós conhecemos o nome do Senhor, cabe a nós divulgar esse nome, não ao outro. Nós somos o sacerdócio celestial, não o outro. Esse sacerdócio não tem escola. Eu não tenho onde me matricular, não tenho um curso para comprar. Essa é a escola do Espírito Santo, a escola da Palavra de Deus, a escola da revelação do Espírito Santo. É disso que nós estamos falando. Não mais de regras humanas, mas de uma escola que ela é feita de amor. Uma escola de transformação. Uma escola que se baseia em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.